Temos aqui 31 jogadores que atuam na posição mais carente do futebol brasileiro. A posição onde a gente já teve Cafu e hoje a gente tem que aturar o Danilo. Sim, eu estou falando da lateral direita. Como eu disse, temos aqui 31 laterais direitos do Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Tem pelo menos um representante de cada time do Brasileirão. Alguns times terão 2 ou até mais representantes. E a gente vai ranquear esses jogadores nessa tier list aqui, onde a gente tem 5 categorias. A categoria Elite, onde vai ter no máximo 3 jogadores. A categoria Muito Bom, a categoria Bom, Comum e Ruim. Eu já vou logo avisando que eu acho que vai acabar faltando espaço na categoria Comum. Tamanha falta de qualidade que a gente tem nessa posição no futebol brasileiro. Então vamos começar essa bagaça logo. Começar aqui com os laterais dos Atléticos. Temos aqui o primeiro lateral da tier list, que é o Renzo Saravia, lateral argentino do Atlético Mineiro, que no futebol brasileiro já passou pelo Inter e pelo Botafogo. É um lateral que, devido ao contexto de laterais que a gente tem, eu vou colocar como um bom lateral. Um lateral agudo, lateral rápido, bastante vitalidade, um pouco burro para jogar, mas dentro da precariedade da posição, o Saravia vai entrar aqui na categoria bom. O próximo aqui é o Mariano, também do Atlético Mineiro, que foi um grande lateral, né? Surgiu bem no Fluminense, jogou no futebol espanhol, teve o seu auge na carreira no futebol espanhol, na Europa, agora voltou para o Galo, voltou bem, agora a idade acabou pesando, tá mais lento, tá com menos vitalidade. Hoje eu vou colocar ele na categoria comum ou bom. Fiquei na dúvida, eu vou colocar na comum pela questão física do Mariano, que já tá com uma idade muito avançada. O próximo aqui do Atlético Goianiense é o Bruno Tubarão, que vai entrar aqui na categoria comum. O outro aqui é do outro Atlético, o Atlético com H, Atlético Paranaense, o Furacão, que está perigando de ser rebaixado. É aqui o argentino Leonardo Godoy, que, diferente do seu compatriota que joga na outra lateral, que é o Esquivel, que esse é bom jogador, o Godoy não acompanha. Eu acho o Godoy um jogador ruim, não à toa que ele acabou perdendo espaço e não tem nem a titularidade afirmada. Ele acaba brigando a posição com o Maddison. Então um cara que não consegue ser titular afirmado, tendo como sombra o Maddison, ele não pode estar numa categoria acima de ruim. O próximo aqui, enfim, um lateral de qualidade. A gente tem aqui o Arias do Bahia, lateral da seleção colombiana também. Acho muito bom o lateral, gosto muito do Santiago Arias. O outro lateral aqui também do Bahia é o Gilberto, lateral que também rodou aí no futebol brasileiro, passou por muitos clubes, Vasco, Inter, Botafogo, se eu não me engano. Aí teve um momento na carreira que destoou, né? Ele acabou indo pro Benfica, a pedido do Jorge Jesus, até que foi bem no Benfica no começo, depois acabou perdendo espaço. Eu acho que é um bom lateral. É reserva do Arias, mas é sim um bom lateral. Muito bem servido na posição aqui o Bahia. Agora a gente tem os laterais do Botafogo. Tem o Vitinho, que acabou assumindo a titularidade desde que chegou do futebol inglês. Né? Tava na Inglaterra, ele estava no Burnley. Se eu não me engano, ele é base do Cruzeiro. Confesso para vocês que não me agrada o Vitinho. Não sei se ele tá sem ritmo, não adaptou ainda ao futebol brasileiro, mas achei bem abaixo do que era esperado. Tinha uma expectativa grande no Vitinho, acabou até o momento não entregando. Vou colocar aqui como um lateral comum. O próximo aqui é o antigo titular do Botafogo, Matheus Ponte, que eu acho que ele acabou indo para o banco, mas eu acho ele melhor que o Vitinho. E eu vou colocar o Matheus Ponte aqui como bom lateral. Agora a gente tem aqui outro gringo, dessa vez um equatoriano, né, que joga no Bragantino, que é o Andrés Hurtado, lateral que tem também passagem por seleção. É um lateral jovem, né, se não me engano ele tem 22 para 23 anos, lateral muito forte fisicamente.
Se fosse qualquer outra posição, eu colocaria como comum. Como a gente tá falando de uma posição precária, eu vou colocar o Hurtado como bom lateral também. A gente chegou agora aqui nos laterais do Corinthians, do Coringão. Fagner. O Fagner é um lateral que no seu auge, ele era um lateral de elite. No seu auge, ali entre... Acho que o auge do Fagner a gente pode compreender ali entre 2014, 2015 até 2019, 2020. Né? O auge mesmo dele foi acabar sendo titular do Brasil em quartas de finais de Copa do Mundo, onde o Fagner teve a incrível missão de marcar nada mais nada menos que Eden Hazard e acabou não conseguindo fazer isso com muito êxito, mas tirando isso, o Fagner foi um grande lateral, no auge o melhor da posição no país. Hoje já está mais lento, a idade acabou pesando, perdeu o vigor, continua muito violento. Isso, se a tier list fosse sobre qual o jogador mais carniceiro do futebol brasileiro, Fagner sem dúvida estaria no topo, mas como o assunto é lateral bom, o Fagner hoje, apesar da idade, apesar de já estar mais lento e sem tanta vitalidade, eu ainda vou considerar ele um lateral bom, mesmo tendo caído muito de rendimento. O próximo aqui é o reserva do Fagner, que cria do Flamengo, Mateuzinho, que vai entrar aqui junto com o Léo Godoy como ruim. É mais um que vai entrar aqui na categoria ruim, porque o Mateuzinho é um jogador simplesmente horroroso. O próximo aqui é do Criciúma, o Dudu, que também rodou bastante aí no futebol brasileiro. Figueirense, Inter, Atlético Goianiense, agora tá no... Acho que passou pelo Fortaleza também. Teve um episódio muito triste na vida dele, né? Que acabou perdendo um filho, mas não cabe muito comentar isso no vídeo. A gente tá analisando ele como jogador de futebol. E como jogador de futebol, eu acho ele um lateral comum. O próximo aqui, até que enfim, já tinha aparecido aqui outro jogador, outro bom jogador, mas esse dentro da posição, ele é diferenciado. Vai estrear aqui a categoria Elite, o lateral William. Cria do Inter, passagem por clubes importantes da Alemanha, passou por Schalke 04 e Wolfsburg, voltou para o Cruzeiro depois de eu acho que ele teve 2 lesões de ligamento cruzado, teve lesões feias no joelho. Não era uma incógnita a questão do seu retorno, se ele ia conseguir recuperar o bom futebol do tempo de Inter, do tempo do início dele na Alemanha. Teve um tempo ali de adaptação, mas depois que ele conseguiu engrenar, principalmente fisicamente, ele sobrou na posição, cara. O William vai ficar aqui na categoria Elite e para mim hoje é o melhor lateral do futebol brasileiro. O próximo aqui é o lateral do Cuiabá, é o Matheus Alexandre, é isso? Base do Corinthians, não tem muito o que comentar, é um lateral comum para ruim. Eu vou deixar no comum para não ser muito cruel aqui com o nosso querido Matheus Alexandre. Os próximos aqui são os laterais do Flamengo, a gente tem aqui, nenhum dos dois são laterais afirmados, não tem grande aceitação com a torcida. O Varela eu acho um lateral comum, um lateral que marca razoavelmente bem, não apoia tanto, por mais que seja de seleção, para mim é um lateral comum. O outro aqui, eu sei que a torcida do Flamengo não gosta muito, mas eu confesso que me agrada, que é o Wesley, que é um lateral que para mim, ele vai muito bem no apoio, ele é muito agudo. Talvez a questão de tomada de decisão dele não seja das melhores, talvez ele seja um jogador burro, sendo um pouco mais direto na hora de falar. Só que a questão da vitalidade, do vigor físico, da volúpia que ele tem, da velocidade que ele tem, faz com que ele cresça e incomode muito ali naquele lado direito. Ele faz muito bem o corredor, ele passa toda hora, um lateral muito agudo. Me agrada, não é à toa que tem clubes da Europa que monitoram e sondam ele. Eu vou colocar o Wesley aqui na categoria bom. O próximo aqui, esse Fagner na categoria bom tá me incomodando, cara. Mas eu vou manter pela questão da experiência só. Próximo aqui, o lateral do Fluminense, Samuel Xavier.
me agrada também, acho um lateral muito correto, lateral que foi muito importante na campanha da Libertadores, fazendo gols decisivos também, golaços na verdade, né? Gols de fora da área, gols importantes na campanha da Libertadores. Eu acho sim o Samuel Xavier um muito bom lateral dentro do contexto de laterais direitos do futebol brasileiro. Para ter uma ideia como a gente está feio, o Samuel Xavier está sendo considerado muito bom numa tier list. É isso que virou o futebol brasileiro. O próximo aqui é o Guga, o reserva do Samuel Xavier. Surgiu até que bem no Avaí. No Atlético ele acabou não se firmando tanto, acabou comendo banco pro Mariano. No Fluminense ele come banco pro Samuel Xavier. Eu acho que ele marca muito mal, ele até tem um bom apoio, mas vai ficar aqui como comum e nada mais do que isso. Os próximos aqui são os laterais do nosso Lion, nosso querido Lion, o Fortaleza. A gente tem aqui o argentino Eros Mancuso, que chegou há pouco tempo, né? Tava no Estudiantes, muito bem no Estudiantes. Era considerado por muitos o melhor lateral direito do campeonato argentino. No Fortaleza ele não conseguiu mostrar muito, até porque ele tem pouco tempo aí na casa. Eu vou dar um voto de confiança e vou colocar o Mancuso como bom jogador. O próximo aqui é o Tinga, o interminável Tinga, uma bandeira aqui do Fortaleza, um jogador histórico do Lion, jogador líder de elenco, capitão, jogador que está há muito tempo aqui no Fortaleza, participou de todo esse crescimento recente do Fortaleza, desde Série C, Série B, participou de todos os acessos, todas as campanhas. Eu acho um jogador muito correto, apesar da idade, eu vou colocar o Tinga como bom jogador aqui também. O próximo aqui é o lateral, são os laterais do Sul aqui, né? A gente tem na sequência. O primeiro aqui é o João Pedro do Grêmio, que, cara, eu vou confessar para vocês que me agrada. Eu acho que ele peca um pouco na questão da marcação, ele não marca tão bem. Só que eu acho um lateral que vai muito bem no apoio, eu acho ele inteligente para jogar, tem um chute de fora da área interessante. Eu gosto do João Pedro, eu vou colocar na categoria bom também. O próximo aqui é do Juventude, é o João Lucas, se eu não me engano. Lateral que, não sei se ele pertence ao Santos ou se pertencia, se ele está só emprestado, se o Juventude comprou. Mas sem muita enrolação, vai entrar na categoria comum também. Próximo aqui é o lateral do Inter. É um lateral recente, né? Porque até então ele tinha feito toda a sua trajetória como jogador na posição de volante. Era o Bruno Gomes, né? Volante que surgiu no Vasco, foi pro Inter, acabou indo pro Coritiba e depois de um tempo, depois de ter feito uma boa campanha com o Coritiba, uma boa campanha individual, né? Porque o Coritiba caiu. Ele acabou se destacando ano passado naquele time horroroso do Coritiba e chamou a atenção tanto do Inter quanto do Fortaleza. O Inter acabou levando. Como volante ele não conseguiu se firmar e desde que o Bustos saiu, o Roger acabou improvisando ele na lateral. Ele foi ficando, foi jogando bem e acabou sendo firmado ali como um lateral direito. E eu acho que ele vai seguir nessa posição para o resto da carreira. Eu vou confessar para vocês que no começo não me agradou muito. Acho que ele faltou um pouco no começo o cacuete de ter a profundidade, de passar da linha da bola, de ser um pouco mais agudo, porque como ele era volante, ele tem muito a característica de pisar na bola, cadenciar jogo, não tem tanta velocidade, a marcação dele não é tão boa quando ele pega um ponta muito veloz, porque ele não é um jogador veloz, a marcação como volante é uma marcação diferente que o lateral tem que ter. Isso ele está aprendendo, a questão técnica dele, nisso ele tem facilidade, é um jogador muito técnico, um jogador inteligente para jogar. Eu acho que falta isso, um pouco do cacuete de ter a ultrapassagem, de ter um apoio. Ele acaba sendo o lateral que apoia mais por dentro, um lateral que tem um bom passe, uma boa construção. Como eu disse, na questão da marcação, se ele enfrenta um ponta muito agudo, muito rápido, eu acho que ele tem um pouquinho de dificuldade por ele ser um jogador um pouco lento. Mas eu vou dar um voto de confiança para o Bruno Gomes e vou colocar assim como um bom jogador, muito pela questão técnica e pela questão de construção de jogo. O próximo aqui são os laterais do São Paulo. A gente tem aqui o Rafinha, que o seu auge não tem nem o que discutir, foi um grande lateral, né? Bayern de Munique, antes disso ele jogou na Alemanha, ele jogou no Schalke, ou foi no Wolfsburg, agora não me lembro.
me foge a memória, foi um grande lateral. Como diz ele foi citado por Guardiola no seu livro. Um jogador que foi citado por Guardiola merece seu respeito. O Rafinha, hoje, defasado um pouco fisicamente, mais lento, com menos vigor físico, ainda assim eu vou colocar como bom lateral, porque a gente não pode ignorar toda a sua experiência e toda a sua capacidade técnica, sem contar a questão da liderança que o Rafinha traz para todo o elenco que ele passa. O próximo aqui é o Igor Vinícius, um lateral que surgiu bem ali, eu acho que foi com o Diniz ali, na passagem do Diniz que ele acabou se firmando como titular. Depois acabou tendo problemas de lesões, agora perdeu espaço com a chegada do Rafinha. É um lateral que eu já achei bom, hoje eu acho comum, mas eu vou dar um voto de confiança. Eu acho que ele é um pouco melhor que esses outros aqui que a gente tem na categoria comum. E eu vou colocar como o Igor Vinícius como um bom lateral, apesar das críticas que ele sofre da torcida do São Paulo. Acho um jogador interessante. Os próximos aqui são os laterais do Palmeiras. A gente tem aqui mais um que vai entrar na categoria Elite, que é o Mike, jogador que surgiu no Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, depois ele rodou, não sei para onde que ele foi, e voltou para o futebol brasileiro, voltou para o Palmeiras, onde também acabou sendo bicampeão brasileiro, não sei se ele é tri, eu sei que ele ganhou 22 e 23, eu não lembro se 18 ele estava já no Palmeiras, tenho essa dúvida, mas hoje é um expoente na posição que a gente tem no futebol brasileiro, e junto com o William ele vai compor aqui a categoria Elite, que eu já vou logo avisando, vai parar por aí, não tem mais nenhum jogador que vai entrar nessa categoria, e você vai se perguntar, ué, mas não é 3? Não, é no máximo 3. Não tem, se eu não quiser botar ninguém nessa categoria, eu não boto. Mas vai ter sim 2 jogadores, William e Mike, para mim os 2 melhores laterais do futebol brasileiro, né? Laterais direitos, né, no caso. Os outros aqui do Palmeiras a gente tem Marcos Rocha, que esse também, no seu auge, perigaria entrar ali na Elite também. Foi um grande lateral. Pô, esse cara, o que ele tem parece uma múmia de tanta faixa que ele tem, tanto título que ele acumulou, tanta taça. Ele foi multicampeão no Atlético Mineiro e no Palmeiras. Foi um grande lateral. Hoje eu ainda acho um bom lateral, apesar das críticas que ele vem sofrendo recentemente de boa parte da torcida palmeirense. Mas ainda assim vou colocar como bom. O próximo aqui é o Giai, né, argentino, que chegou esse ano aí no Palmeiras. Ultimamente ele acabou ganhando espaço com a lesão do Mike. E no começo ele estava atrás do Marcos Rocha, agora eu acho que ele está na frente nessa hierarquia dentro da briga pela posição. Mas confesso para vocês que não é um lateral que me empolga, não brilha o olho. Eu vou dar um voto de confiança, eu colocaria como comum. Mas como ele é muito jovem ainda, tem muito a evoluir, eu acho que ele está só começando a carreira, eu vou colocar o Giai como bom. Eu acho que ele marca muito mal, mas apesar disso eu acho que ele tem sim algumas boas valências que vai fazer ele subir uma categoria aqui. Os próximos aqui são os laterais do Vasco. A gente tem aqui mais um gringo, o Pumita Rodrigues, uruguaio. Um jogador que até começou bem, iniciou bem pelo Vasco, fazendo gol em clássico. O pessoal acabou empolgando, mas depois acabou mostrando quem realmente ele era, um lateral comum, para não dizer menos do que isso. Tanto que ele não é nem titular, um titular afirmado, ele briga direto com o Paulo Henrique ali para ver quem vai jogar. Não é um titular afirmado, tanto ele quanto o Paulo Henrique brigam por posição. Eu já vou fazer um combo aqui, né? Eu acho que o Vasco a gente já pode colocar um combo aqui, os dois, na categoria comum. Tanto o Pumita quanto o Paulo Henrique, um jogador no máximo esforçado. E aqui para fechar, a gente tem o lateral do Vitória, mais um gringo aqui, o paraguaio Cáceres. Esse que rodou, né? Rodou muito no futebol brasileiro e não se firmou em lugar nenhum. Passou por Cruzeiro, América, se não me engano passou pelo Vasco também, não tenho certeza. Agora está no Vitória, um clube onde ele se firmou como titular, mas não consegue deslanchar, não consegue se afirmar bem. Ele é titular, mas
sem nenhum brilho, sem empolgar ninguém, um lateral bem comum. Sempre, todo time que ele passa, ele acaba brigando para não cair, ou ele acaba sendo rebaixado, um lateral bem comunzinho. Eu não sei agora, fiquei na dúvida entre ruim e comum. Vou colocar no ruim porque eu acho ele inferior aos laterais que estão na categoria comum. Então ficou assim a nossa tier list de laterais direitos. Temos aqui na categoria Elite, a categoria mais alta da nossa tier list. Temos aqui William do Cruzeiro e Mike, os dois melhores laterais direitos do futebol brasileiro. Na categoria muito bom, temos o muito bom jogador Arias, do Bahia e da seleção colombiana. E o jogador correto, um jogador que eu acho que foi muito bem na campanha do título da Libertadores, Samuel Xavier, que se firmou aí como lateral direito do Fluminense. Na categoria bom, temos Saravia, Gilberto, Mateu Ponte, Andrés Hurtado, Fagner, Mateuzinho, Mancuso e Tinga do Fortaleza. Aí temos os laterais da dupla Grenal, João Pedro e Bruno Gomes. Aí temos os laterais do São Paulo, Rafinha e Igor Vinícius. E os palmeirenses Marcos Rocha e Giai. Na categoria comum temos Mariano, Bruno Tubarão, Vitinho, Dudu, Bruno Alexandre... Não é Bruno Alexandre, como é que é o nome desse desgraçado, cara? É Bruno Alexandre, né? Eu acho que é isso mesmo. É Bruno Alexandre, agora esqueci o nome do lateral direito do Cuiabá, me desculpe, mas ele tá aqui na categoria comum. Temos aqui também Varela, Guga, João Lucas, Pumita Rodrigues e o Paulo Henrique do Vasco. E na pior categoria da tier list, na categoria ruim, temos o lateral do Furacão, Leonardo Godoy, o corintiano Mateuzinho e o lateral do Vitória, o paraguaio Cáceres. Então foi isso, se gostou do vídeo, dá o like, comenta aí embaixo. Lembrando que isso é só minha opinião, não precisa levar a sério, não vai fazer que nem os marmanjos que no vídeo que eu fiz da tier list dos melhores goleiros, que eu vou deixar o card aqui em cima, no vídeo dos melhores goleiros, o que teve marmanjo que se sentiu ofendido por eu colocar o goleiro do time dele, o goleiro que ele gosta, numa categoria não tão alta. Os caras, o que choveu de comentário negativo pra cima de mim, mas tudo bem, faz parte. Se você quiser me xinga, não me importo. E foi isso. Se gostou do vídeo, dá o like, comenta e até a próxima.